Nosso tema de hoje, estaremos falando sobre o alcoolismo. Boa tarde, doutor Toledo. Seja bem-vindo. Boa tarde, Fátima. Muito obrigado pelo convite. É um prazer poder esclarecer esse assunto tão importante, impactante na saúde das pessoas, para os teus telespectadores. Dr. Moacir Toledo é psiquiatra, formado pela Universidade Federal Fluminense, especialização em psiquiatria pela UNOeste de Presidente Prudente São Paulo, médico da família e comunidade pela Prefeitura de Joinville, Santa Catarina, professor do curso de medicina da UFMT. Doutor, a bebida alcoólica ela tem uma forte presença na realidade das pessoas e principalmente quando se fala em festa? Sim, o álcool está mundialmente disseminado, no Brasil não é diferente. As estatísticas vão mudando, mas cerca de 10, 11% das pessoas são definidas como tendo problema da doença alcoolismo. Isso é a literatura mais antiga, com a classificação diagnóstica americana de 2015 para cá, o DSM-5, já tornou mais abrangente o diagnóstico. Então isso já se elevou lá para a faixa de 17% das pessoas tendo o problema de alcoolismo. Se acreditava ser muito mais presente entre os homens, mas na verdade que a gente tinha uma sociedade mais patriarcal, que mais o homem trabalhava fora. Como o álcool gera um certo absenteísmo ao trabalho, nas estatísticas aparecia mais o homem. Mas a gente sabe que as mulheres estão crescendo e hoje praticamente é igual para igual o nível de dependência, de problema com álcool entre homens e mulheres. A mulher hoje está quase se equiparando no que tange a bebida alcoólica com os homens. Quanto mais vai ficando dependente, mais a pessoa fica ferrenha em defender que ela não tem esse problema. Ela verbaliza que quando ela quer, ela fica sem beber. Ela para a hora que ela quiser. Mas a gente nota que ele evita os ambientes que não vão ter álcool. Quem já está na dependência, pelo menos na fase psíquica, que é difícil da gente separar um pouco da física, você nota que se você convida para ir a uma festa de casamento de evangélicos, por exemplo, que não tem álcool, ele evita de ir porque não vai ter álcool. Então isso já demonstra que o sujeito tem comportamentos restritos, o ambiente dele precisa ter o álcool. Não vê graça em lugar que não se bebe. A gente tem que alertar, a gente tem que se aliar aos familiares dessa pessoa para que eles ajudem a conduzir ela para o tratamento, porque ela sozinha tem que chegar muito no fundo do poço para ela admitir que precisa de ajuda. E quando consegue, né, doutor? Porque nem todos que chegam no fundo do poço, às vezes conseguem fazer essa manobra, né? Sim, a leitura muitas vezes fica cega, eles não conseguem notar. Parece que é o único prazer, a única coisa boa, entre aspas, que eles teriam seria o uso do álcool. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre esses componentes, tanto físicos quanto mentais. Muitas vezes a gente, do lado de cá, enquanto médico, tratando as pessoas, a gente precisa, às vezes, abordar os problemas físicos para tratar aquele usuário que vem para tratamento, às vezes, de outro problema, ou a família está trazendo, já direcionando para o álcool. É muito mais impactante para eles entenderem que o fígado está sendo lesado, que existe uma hepatite alcoólica, ou, nos casos mais avançados, que já existe uma cirrose hepática, que é um processo de perda da função do fígado com cicatrização. Eles têm muito mais ouvidos para isso. Mas a gente sabe que os problemas começam muito antes na esfera mental, na esfera psíquica. Esse próprio comportamento de ficar mais impulsivo, alguns se tornam violentos, se envolvem mais em brigas, em acidentes, isso são tudo alterações neuropsíquicas que estão trazendo prejuízo para a pessoa, mas ela não consegue admitir. Doutor, dá para a gente falar aí do alcoolismo e depressão? Pode levar isso para um exemplo? O porquê que o alcoolismo acaba, às vezes, a pessoa tendo uma depressão secundária? O que acontece aí que pode acontecer uma depressão secundária? O álcool é usado, primeiro, porque ele dá prazer. Como é que são as ações do álcool no nosso sistema nervoso central? Todo mundo já deve ter notado que quando a gente começa a ingesta de álcool, até um certo limite mais inicial, a gente fica mais excitado, mais feliz, mais alegre, desinibido. Descontraído. Isso porque o álcool ele é sempre inibitório, ele é sempre depressor do sistema nervoso central. Mas a gente tem muito mais tendência a estar alerta. Então, primeiro, o álcool deprime os nossos depressores, ele inibe os inibidores. Então, por isso, quem é tímido fica menos tímido, quem está triste fica mais alegre.
mas daí a gente passa de um certo limiar e ele continua essa atividade depressora do sistema nervoso central e deprime tudo. Daí a gente chega naquela fase de ser sonolento, torporoso, até chegar no coma. Então, depressão e alcoolismo muitas vezes estão associados nas duas mãos. Tanto alguma pessoa às vezes está deprimida, melancólica, triste, e não é infrequente pessoas entrarem no álcool porque estão deprimidas, e isso parece que as relaxa, alivia as preocupações, e as pessoas acreditam que melhora o sono, porque ela adormece. Só que o sono induzido pelo álcool ele é péssimo, ele não é reparador. Mas, como o sono não é reparador, no outro dia ele está pior, mais álcool, ele faz a dependência. E tem os casos que entram por causa das circunstâncias, do ambiente, etc. E depois de tanto usar o álcool como é depressor do sistema nervoso central, e associado ao alcoolismo a pessoa também se alimenta mal, isso vai faltar nutrientes essenciais para o nosso funcionamento cerebral e a pessoa desenvolve depressão também. Dependência alcoólica, que é o caso do, traduz por linguajar comum, o vício. E a dependência alcoólica é caracterizada pelo uso frequente e crescente do álcool. Porque o álcool, assim como as outras substâncias que causam dependência, elas têm a característica de desenvolverem a tolerância, que é a mesma dose que eu uso hoje, lá adiante essa mesma dose não vai produzir o efeito que eu quero. E aí eu aumento a dose, Então, em regra, a pessoa que entra no alcoolismo, inicialmente ela, vamos falar a cerveja mais comum, ela toma meia caixinha e tá bom, ela encerra. Alguns meses ou anos depois, ela está tomando uma caixinha inteira e não chega, vai para outra. De modo que os pacientes que chegam para tratar com a gente, o protótipo é um homem de mais de 50 anos, com um problema no casamento ou já separado, onde a mãe de 70, 75 anos é que traz para tratar, é alguém que já bebe diariamente cerveja o tempo inteiro e entre as cervejas ele acrescenta o destilado. Porque só a cerveja não dá álcool suficiente para a embriaguez que ele deseja. Esse já tem a dependência física estampada. A gente não consegue separar direito dependência psíquica ou física. A dependência psíquica seria aquilo que o sujeito tem os movimentos de procurar o álcool e evitar os ambientes que não tem álcool, mas se por acaso ele tiver que realmente ficar sem o álcool, não aparece nenhum sintoma para ele. Como assim realmente ficar sem o álcool? Sofreu um acidente no trabalho, fraturou a perna, foi obrigado a internar. E internou, ficou 7 dias internado, fez a cirurgia ortopédica e não aconteceu nada. Esse tem dependência psíquica, a gente diz. Mas se esse mesmo homem tivesse fraturado a perna, internado, e no dia seguinte o ortopedista tivesse que chamar o psiquiatra, porque ele entrou num estado mental muito alterado, com alucinações, com agitação psicomotora, querendo abandonar o tratamento e fugir do hospital, a gente diria, ele entrou em estado de abstinência alcoólica, em delirium tremens. Esse tem dependência física do álcool. É o estado que só nos resta oferecer o tratamento de abstinência total e com uma intervenção aguda, com altas doses de medicação dos benzodiazepínicos para controlar esse quadro. Só existe a proposta de abstinência completa. Já aquele que tem a dependência psíquica e não faz sintomas físicos, portanto não tem a dependência física, existe uma proposta mais amena dele diminuir o álcool sem ainda precisar propor a abstinência completa. Você falou aí em delirium tremens. Eu gostaria que você só explicasse o que é para as pessoas que estão em casa nos assistindo poderem entender. O nome do latim, delirium tremens, é descrito para o alcoolismo. Evidentemente, todos nós, seres humanos, a gente pode entrar no estado de delirium, que é quando a gente fica muito doente. Exemplo mais comum, o idoso que a gente tem em casa faz uma pneumonia e ele não é demenciado, ele é lúcido, ele tem capacidade de ir na padaria, voltar, ele vai no banco, faz tudo. Mas ele fez uma pneumonia, foi internado e a gente vai visitar o vovô e o vovô está fora da casinha. Não reconhece que está no hospital, não reconhece os familiares, está muito assustado dizendo, ele está no hospital e acredita que ele está no frigorífico, que ele está vendo um monte de gente de branco. Ele está no estado de delirium.
de causa clínica. Ele está com uma enfermidade grave e isso altera o estado de consciência dele. E o delirium tremens é a mesma coisa, só que é no estado de abstinência do álcool. Quando a gente desenvolve a dependência física, basta a gente diminuir a ingesta do álcool, não precisa nem ficar totalmente sem álcool. Aquele que bebe aguardente o dia inteiro, se a gente oferecer só cerveja, que é 5% o grau alcoólico, contra 20 a 40 dos destilados, ele já entra em abstinência. E ele costuma ficar agitado, com a sensação de falta de ar, tremor, náusea, palidez, pode vomitar. E durante esse estágio, geralmente, segundo, terceiro dia sem álcool ou com menos álcool, é o mais grave, o paciente pode começar a alucinar, a ver bichos. É muito bem descrito o quadro de alucinações que ele sente que tem bichos, baratas, subindo no corpo dele, é um delírio de infestação, e ele fica muito agitado, pode não reconhecer as pessoas. Esse quadro geralmente precisa de internação hospitalar, porque as pessoas não vão conseguir cuidar do paciente em casa. E mais grave um pouco ainda do que a presença do delirium tremens, é o delirium tremens com convulsões. Sim, a gente pode ter convulsões similares à da epilepsia, mas por causa da diminuição do álcool. Assim como se faltar a um usuário de benzodiazepínico, de Rivotril, se a gente retirar abruptamente esse remédio, ele faz um quadro de abstinência muito semelhante ao do álcool e que também pode chegar às convulsões. Esses quadros é mandatório a gente, enquanto familiar, enquanto convivente de uma pessoa assim, levar para o pronto-socorro de mais fácil acesso nosso, porque essas pessoas precisam de internação clínica. É um paciente que não tem que esperar aparecer uma vaga lá de hospital psiquiátrico distante e escassa, rara. É um paciente que precisa de um leito clínico para observação, suporte clínico com hidratação, alimentação, e o uso dos benzodiazepínicos resolve isso em qualquer lugar. A gente pode manter internado numa UPA, a gente pode internar num hospital geral, como um regional, a gente pode internar naquele hospitalzinho pequeno de cidade de interior que tem 30 leitos, vai ser capaz de resolver isso. Lembrando que nosso entrevistado de hoje é o psiquiatra Dr. Moacir Toledo, e o nosso tema de hoje é alcoolismo e saúde. Doutor, quando que uma pessoa pode ser considerada alcoólatra? Eu sempre indico para os colegas, é uma coisa para uso de todos os médicos, não só do psiquiatra, é o chamado teste CAGE. São 4 perguntas, muito simples. Dessas 4 perguntas, se a resposta do usuário de álcool, do paciente da gente ou do familiar da gente, se forem 2 respostas sim, 2 respostas positivas, a gente tem mais de 90% de especificidade de estar acertando no diagnóstico. A pergunta mais simples é perguntar para ele se ele já sentiu alguma vez que ele tinha necessidade de parar de beber ou de beber menos. Geralmente, essa resposta é não, porque eles não enxergam o problema, eles negam o problema. A segunda pergunta é se alguma vez ele se sentiu culpado pela forma dele beber. Essa resposta tem muito pouca chance também dele responder que sim. Agora, as 2 que eu mais gosto, que vão ajudar a gente a escolher o tratamento e que são mais fáceis de fechar o diagnóstico, é perguntar para o familiar da gente ou para o paciente da gente que a gente está entrevistando, te incomoda a forma que as pessoas falam do teu beber, falam da tua bebida? Porque ele não reconhece que ele está causando problemas na família onde ele vive com a bebedeira dele. Mas se ele bebe muito, certamente a esposa, os filhos, os pais falam, reclamam dessa maneira de beber. Então a pergunta que a gente faz é a inversa. Te incomoda o modo que as pessoas falam do teu beber? Se a resposta é sim, grande chance. E a última pergunta que eu mais gosto é a que vai demarcar como a gente tem que tratar esse caso. A gente tem que perguntar, alguma vez você já precisou beber algo alcoólico já de manhã para aliviar, para curar a ressaca do dia anterior? Se a resposta é sim, é porque o paciente já tem dependência física. E esse paciente com dependência física não é para a gente pensar que vai ser aquele paciente que está na rua, naquela situação deplorável.
Às vezes é aquele pai de família que trabalha de segunda a sábado, sustenta a família, é honrado, etc. e tal, mas quantas vezes, principalmente chegando agora nesse período de festas, que às vezes a gente tem ceia 24, tem churrasco 25, e a gente está de recesso e emenda, que a gente vai escutar um relato assim. Ontem tomamos todos, fizemos churrasco, fui dormir, hoje de manhã acordei, eu estava ruim. Comecei a preparar o fogo para fazer o churrasco do almoço, estava ruim, mas aí eu fui ali, peguei uma cerveja e tomei todo. Fiquei bom, fiquei ótimo. Esse é o relato típico que a pessoa, infelizmente, já tem os critérios para dependência física. Então a gente faz o diagnóstico, é isso, entrevistando o paciente e a família. Porque esses sintomas do alcoolismo, eles vão muito além daquela questão de intoxicação no fígado, né? Porque quem está no alcoolismo, ele mostra através das suas atitudes que ele caminha para o alcoolismo mesmo. Por exemplo, a pessoa que não se importa, ele bebe sozinho. Isso seria um sinal também? Porque as pessoas às vezes gostam de encontrar os amigos para tomar uma cerveja. Mas é aquele que já bebe sozinho, aquele que não consegue parar, aquele que não se importa com o mal-estar da família. Então, a gente já tem que pensar que essa pessoa, além do problema de alcoolismo, talvez já esteja com outro quadro secundário. Pode ser o quadro de depressão. Que esse quadro de procurar o isolamento social, o preferir estar sozinho para alguém que não tinha esse comportamento antes, a gente tem que entender que esse pode ser um sinal principal da depressão, que é a anedonia, né? A falta do interesse ou prazer pelas coisas. Então, a pessoa usa o álcool não mais porque dá prazer, mas porque alivia os sintomas da ressaca, alivia os sintomas da abstinência. E como ela está deprimida, faz parte do quadro depressivo a pessoa buscar o isolamento social. Então, mais problemas ainda. Doutor, no bloco anterior, você comentou que o álcool, ele dá uma sensação ele leva as pessoas a acharem que tem uma sensação de prazer, de euforia, entorpecimento. E é por isso que é tão fácil, às vezes, a pessoa acabar se viciando. Sim, o álcool e, inclusive, as drogas ilícitas também. As pessoas entram porque elas causam prazer, só que não vem avisado na bula ali que vai causar outros problemas. Então, sim, isso realmente, o fato deles serem prazerosos, é o que leva as pessoas a reincidirem no uso, mas a gente talvez está aqui para fazer esse alerta. Se a pessoa nota que ela tem um quadro de ansiedade social, que é aquela dificuldade de falar em público ou com pessoas novas, e ela nota que ela usa o álcool, ela fica sociável, consegue festar, etc. Stop. Tem maneiras mais adequadas de tratar essa ansiedade social que não pelo álcool, senão você vai trazer outro problema para você mesmo. Eu já ouvi até alguém comentar, quem tem medo de entrar em avião, e eu conheço uma pessoa, ela falou assim que ela só entra, que ela bebe algumas doses de uísque, aí ela entra no avião, só assim ela consegue entrar. E é verdade, porque eu presenciei uma vez a pessoa, e ele falou assim, não liga não, é porque eu tenho que viajar de avião e eu só viajo depois de tomar algumas doses de uísque, porque essa é a única maneira, alguém vai lá me levar no aeroporto, porque é a única maneira que eu entro no avião. Então, é bem problemático isso, e assim, às vezes a pessoa fala que não quer ir ao médico ou psiquiatra para tratar dessa fobia aí de avião, porque ela não quer tomar remédio controlado, mas acredite, a gente tem medicamentos não controlados, medicamentos reposicionados, que são feitos para outra coisa, mas que a gente descobre na experiência clínica da gente de que aquilo funciona bem, e a gente consegue usar substâncias não controladas que controlam esses sintomas de ansiedade, e também associando isso muitas vezes à psicoterapia, a pessoa encontra maneiras de modificar o pensamento e a conduta dela a respeito daquilo, e ela não vai ter outros problemas. Nós temos aqui alguns questionamentos já, doutor Toledo. A Diana, tenho insônia, quando eu não bebo, não durmo. Queria saber se já sou alcoólatra. Mas é um indício, sim, que às vezes a gente está experimentando uma inquietação por causa da dependência, e aí com a ingesta de álcool a gente sacia essa agitação e consegue dormir. São muitas pessoas que começam usando o álcool como sedativo, como hipnótico, só que isso não é bom,
muito proveitoso para a Diana que ela procure o atendimento com o médico dela para falar sobre isso, para buscar uma substância, principalmente sem potencial de dependência, para ajudar ela, ou às vezes serão outras coisas que a pessoa verificar, tem que ser examinada, tem que colher seus exames, para ter uma avaliação mais completa e cuidar realmente da saúde, porque o sono é talvez das coisas mais vitais, a gente ter o sono preservado à noite. Eu estou falando isso e eu falo com muito arrependimento, porque eu tirei muitos anos da vida para fazer plantões, e eu não tinha esse conhecimento de que desobedecer o nosso ciclo circadiano, de dormir cedo e acordar cedo, é péssimo para a nossa saúde. E as pessoas que não estão dormindo precisam buscar ajuda de verdade, não ir lá num médico despachante, como eu chamo, que chega lá, não está dormindo, toma aqui um Rivotril. Não. Sim. Tem que ser entender a entrevista bem feita, ser avaliado, para ver o que se pode fazer. E tem muitas coisas naturais que a gente pode fazer para dormir melhor, sem entrar em substância. Exatamente, e buscar o porquê desse não estar dormindo, né? Meu filho de 8 anos já me falou que não gosta de ver o pai bebendo, já conversei com ele, mas ele não larga a bebida. O que eu devo fazer? Mas o caminho é esse, sempre tentar conversar para ver se a pessoa topa e fazer o tratamento de comum acordo com a família. Quando não tem jeito, a gente sabe que está tendo problema com álcool, às vezes a gente tem que procurar aquele médico que atende a gente na família, aquele médico que já tem algum vínculo, principalmente que já tem algum vínculo, já tem atendido até aquele paciente, não necessariamente o psiquiatra, expor o problema, e eu vou dizer como é que eu resolvo isso. Quando a família procura, o paciente não quer, eu falo, não tem jeito, vocês vão vir aqui, vão dar um jeito dele vir, nem que traga o paciente pensando que ele vai ser teu acompanhante. E aqui eu já sei que ele tem esse problema, eu já vou indagando, vou conversando, quando eu confirmar que ele tem o problema com bebida, aí eu vou dizer, olha, o senhor na verdade está aqui, foi só um preâmbulo fazer de conta que a consulta era da sua esposa, mas era para o senhor. E a gente está verificando que o senhor tem o problema, o senhor merece ser tratado. Ah, mas eu não quero. Tudo bem, se ele não quer, se ele brigar, levantar e ir embora, o médico, enquanto médico, viu o paciente, entrevistou ele, isso, do ponto de vista médico, já é o exame psiquiátrico que ele precisava. Daí, se ele tem um problema de alcoolismo e não aceita tratar, aí cabe à família decidir. Tendo a indicação médica por escrito de que o paciente precisa de tratamento para o alcoolismo, a família pode dar andamento de duas formas. Uma forma, as duas formas são de tratamento involuntário. Uma forma é o chamado tratamento involuntário. É quando a família tem meios, tem força, tem capacidade e resiliência para isso. De pegar o paciente literalmente, como falam no popular, à força, e levar até um estabelecimento de tratamento e interná-lo, contra a vontade dele, com indicação médica e desejo da família. Está previsto isso na Lei 10.216 Assegura a família. De 2001, que a internação psiquiátrica para tratamento pode ser voluntária, ou seja, o paciente precisa, o médico indica, o paciente concorda em internar, pode ser involuntária, quando a família sabe que precisa, o médico indica que precisa e o paciente não quer, faça a internação involuntária. E é uma internação voluntária onde o diretor do estabelecimento de saúde tem que comunicar em 3 dias ao Ministério Público que esse paciente está internado contra a vontade dele para não configurar um cárcere privado. E existe a internação compulsória, que é a internação judicializada, que o paciente precisa tratar, tem indicação do médico, a família quer, mas a família não tem força, não tem persuasão sobre o familiar dele para levá-lo até o estabelecimento. Aí tem que procurar um advogado ou o defensor público que vai fazer uma ação em face do familiar para o juiz determinar que ele precisa se internar. Essas internações compulsórias às vezes são feitas em face do paciente e às vezes são feitas em face do município, em face da Secretaria de Saúde. Que às vezes o paciente quer internar, precisa internar, tem indicação médica e não tem vaga. Daí as pessoas fazem contra o estabelecimento público, para o estabelecimento público providenciar uma vaga, que seja no particular ou na vaga pública, para ser internado. Mas também pode ser feita em face, ou seja, contra o paciente. E aí se o paciente fala, não quero, mas aí tem uma ordem judicial. Aí a equipe de saúde do município chama o bombeiro, chama a polícia militar com o oficial de justiça e o paciente vai ser conduzido sob contenção física
para a internação. E não raro, as pessoas têm muita dificuldade de fazer isso. Mas depois que a pessoa é posta em abstinência, está medicada, tudo acalmou, o movimento de regra não é o de raiva contra a família, e sim o de agradecimento, porque a pessoa depois reconhece que ela estava dominada pelo vício e não tinha condições de decidir. O Pedro, do Itália, ele quer saber se a pessoa que tem costume de beber 5, 6 cervejas por semana, se já pode ser considerado alcoólatra. Então, não é a quantidade de álcool. Isso toda a literatura que a gente vai ver, não é a quantidade nem a qualidade do álcool que determina se é alcoólatra ou não. E sim, o que vai determinar se é alcoólatra são 2 respostas positivas daquelas 4 perguntas que eu fiz. Ou seja, tem que ter o hábito de beber causando algum problema sociofamiliar ou para a saúde física do sujeito. Então, toda definição, todo problema psíquico, todo problema psiquiátrico, a definição é essa. Tem que existir um comportamento que cause prejuízo para a pessoa ou para os conviventes da pessoa. Geralmente tem prejuízo para a própria pessoa, mas muitas vezes a pessoa não admite. Então, quem se queixa, às vezes, são as pessoas que convivem. O meu avô tem 67 anos, tem o hábito de beber pinga às 5 horas da manhã. Ele é dependente da bebida. Quais as chances de nós, netos, termos essa dependência? Isso pode ser hereditário, doutor? Sim, foi muito boa a pergunta. Eu estava louco para falar sobre a prevenção. E é isso. Toda vez que eu atendo alguém que traz alguém com problema de dependência, os filhos trazem o pai, muitas vezes. Eu pergunto, vocês têm hábito de beber? Temos. Então eu falo, é preciso, para a gente desenvolver o alcoolismo, a gente precisa de 2 coisas basicamente. A hereditariedade e o hábito de beber. Lógico, às vezes a gente não tem ninguém na família e a gente passou a beber e fez o alcoolismo. É porque alguém tinha o gene na família, mas ninguém tinha feito o hábito de beber, frequentemente. Mas existe um componente genético, sim. Isso é estudado com pesquisa em cima de gêmeos monozigóticos, que são gêmeos idênticos, e que são separados em famílias diferentes. Mesmo aquele que é criado pela família que não usa álcool, 80% das vezes vão concordar em ser alcoólatras se eram gêmeos filhos de alcoólatras. Angélica, doutor, por que tiraram o remédio antitanol, não sei se é isso mesmo? Tem algum remédio que pode substituir ele ou algum remédio que a pessoa possa não sentir vontade de beber? Então, existem remédios, o remédio que ela falou, o disulfiram, o antietanol, que existiam apresentações muito providenciais até para a família usar, mas alegando-se, o que se alega pela indústria, seria dos riscos do remédio do paciente beber, porque o remédio impedia a metabolização do álcool e mesmo com pouco álcool o paciente sentia-se intoxicado e aí era obrigado a parar de beber. Mas a gente, enquanto pessoa, enquanto médico, tem outra suspeita. É que, na verdade, o remédio era antigo, barato, e tem muitas medicações novas com patente e bem mais valorosas, bem mais lucrativas para a indústria. Então a indústria vai lá e retira do mercado aquele antigo. Quando ela não pode retirar, ela se utiliza até do judiciário para retirar medicações bem estabelecidas, boas, que as pessoas poderiam aproveitar, mas em nome da lucratividade isso é retirado. Mas tem propostas terapêuticas de medicação, só que a gente nunca pode esquecer que o componente principal é o sócio familiar. A gente precisa lembrar que quando a gente investe de tratar o familiar da gente, é porque o problema está muito grande. E com perdão da palavra, às vezes aquela pessoa que bebe na família, ela virou o lixão da casa. Aquele pai que bebe, quando ele vai ser tratado, é porque ele já não está mais rendendo economicamente. Ele já perdeu o poder familiar sobre os filhos. Ele já perdeu a admiração da esposa. E muitas vezes a gente tem que chamar a família em separado quando vai tratar desse paciente, principalmente nos casos que a gente interna, e conversar com a família que a família precisa revisar o papel daquela pessoa em casa. Porque se não devolver o papel que ele tinha em casa, vai ensejar ele voltar a beber, ou se a gente não fizer as famílias entenderem isso, a própria família, inconscientemente, não é por maldade, vai fazer movimentos de modo que aquela pessoa volte a beber, que assim eu não preciso me submeter às opiniões dela. Ela é só um bêbado, eu não tenho que ouvir ele. Então a gente precisa trabalhar esse conjunto. Quando a gente vai tratar de uma dependência na família, a gente precisa conversar com todos e precisa ver o engajamento de todos. Por isso que muito poucas vezes eu indico internar. Eu falei da internação, mas eu basicamente acabo escolhendo, pegando, assumindo tratar alguém
Quando a família vem, eu posso conversar e eu consigo dar todas as diretrizes, todas as ferramentas para a família cuidar disso em casa. Porque quando a gente consegue o engajamento da família, é que a gente tem mais sucesso, mais tempo de abstinência do paciente. A Lara, ela diz assim, meu marido bebe todas as sextas, sábado, e o problema é que ele bebe em bares. Como faço para buscar ajuda para ele? Talvez acompanhá-lo mais, não trazer ele do bar, mas talvez evitar que ele vá ao bar. Chamar para uma coisa diferente. Chamar para uma coisa diferente, participar com ele, tentar convencer disso. Para as pessoas que têm nitidamente o problema já com álcool, as que já tiveram que tratar, nós não falamos aqui, toda a cidade tem os alcoólicos anônimos. Geralmente é no salão de alguma igreja, costumeiramente na primeira hora do anoitecer, eles têm uma reunião. Cidades maiores têm diariamente, às vezes lugares menores é um dia na semana. É extremamente válido e importante a metodologia do AA para os familiares e o doente frequentarem. Porque, paralelo à reunião do AA, tem a reunião do familiar do AA. É extremamente válido a dinâmica deles para ajudar as pessoas a entrarem em abstinência ou se manterem na abstinência. Minha mãe tem 52 anos, ela não tem o costume de beber todos os dias, porém, ela bebe 3 latinhas e já fala mole, fica uma pessoa agressiva, o que posso fazer? Isso é um problema também lá da intoxicação aguda. A pessoa não tem dependência, mas o nome dessa entidade se chama embriaguez patológica. Alguns são pessoas normais, boas, e quando elas bebem um pouco, ficam extremamente deprimidas, prostradas, falando mole. Outros ficam alegres demais, ficam falastrões, ficam muito saidinhos. Aquele homem que pode ficar se achando viril, cantar todo mundo. Ou tem aquele também que fica bravo, valente, arruma briga, que zumba. Mas a gente precisa mostrar para ele depois, quando vem a sobriedade, de que ele tem um prejuízo da lucidez, porque o comportamento fica muito prejudicado e precisa caminhar para a abstinência. A pergunta, Sandra, toda vez que meu esposo bebe, ele acaba indo parar no hospital tomar glicose na veia. A família dele bebe demais. Como afastar ele da bebida? Ele tem 36 anos. E aí é mais uma tradição do hospital, fazer glicose. Esses pacientes raramente estão hipoglicêmicos. A hipoglicemia geralmente vem no estado de abstinência alcoólica. Esses pacientes geralmente não estão em hipoglicemia, mas muitas vezes eles estão desidratados. O soro vai ser importante para recuperar a volemia dele e também vai se fazer via venosa os sintomáticos para evitar o vômito, etc. Agora, se a família do cônjuge é muito chegada à bebida, talvez você não consiga participação, ajuda deles. Mas a gente precisa lembrar que legalmente, do ponto de vista jurídico, é a esposa que tem que tomar essa frente, tem o direito e o dever de zelar pela saúde do cônjuge. Tenho um filho de 27 anos que bebe muito e não reconhece que bebe demais. A família do pai tem problema com alcoolismo e já está com problema no fígado. Ela pede o seu endereço, o telefone. O senhor pode passar o site? Sim. Na verdade, tem vedação do CRM para a gente divulgar telefone em meios de mídia, mas certamente a pessoa vai encontrar a gente se digitar Psiquiatra Sinop, vai aparecer lá na busca do Google. E o site é doutor, por extenso, doutortoledo.com. Sem BR, a pessoa vai achar todos os contatos da gente, que a gente puder ajudar, a gente vai conduzir. Doutor, diagnóstico, você falou que é aquela entrevista que você faz, né? O tratamento vai depender muito da causa que você encontra nessa anamnese que você faz, nessa entrevista que você faz com esse paciente? Sim, o diagnóstico é a entrevista e a gente vai colher exames também conforme cada caso necessário, para a gente saber o que mais precisa tratar de comorbidades, os outros problemas que venham junto. E em dependência química ou alcoolismo, é vital a participação da família. A gente não consegue conduzir um tratamento só com o paciente. Quero agradecer imensamente sua participação, deixar aberto para suas considerações finais, dizer que foi um prazer muito grande te entrevistar, deixo aberto também aí para você deixar uma mensagem de final de ano. Eu peço desculpas às pessoas, às vezes a minha franqueza, a minha dureza em conduzir isso, eu tenho essa característica de não saber ser simpático, e é um tema duro, e hoje, um dia de festa, eu vir falar contra o uso do álcool aqui, é muita chance de ser desaprovado, né? Mas entendendo que muitas pessoas têm esses problemas e as famílias precisam encontrar como conduzir esse tratamento, e o principal é a gente pensar assim na prevenção.
Eu não vou ser da moral de cueca aqui, eu uso álcool, mas hoje eu sei que eu uso muito menos. E assim, certas épocas a gente fica usando álcool e a gente percebe. Só vai perceber que aquilo estava sendo danoso quando a gente experimenta ir a algum evento, ir a alguma festa e não tomar alcoólicos. O estado da gente, depois que a gente vai numa churrascada de domingo e almoça e não bebe alcoólicos, a gente percebe que depois do almoço a gente consegue aproveitar a tarde, fazer outras coisas, outras atividades, que seja de lazer ou até trabalhar por aquelas coisas que a gente precisa fazer em dia para iniciar segunda-feira com tudo certo, a gente se sente muito melhor. É muito bom também a abstinência. E lembrar que se a gente está precisando do álcool para estar naquele ambiente, para estar naquelas pessoas, é porque talvez aquele não seja um ambiente bom para nós, não sejam as pessoas corretas para a gente estar junto, porque a gente está precisando do álcool para falsear a nossa impressão das coisas. E desejar a todos boas festas aí, comemorações com moderação, tudo corra muito bem. Tenham todos um ótimo sábado, excelente final de semana. Feliz Natal! Que o menino Jesus possa renascer no coração de cada um de nós. Tchau, tchau.